Eu trouxe aqui para vocês hoje um assunto um pouco diferente. Eu vou falar de ciência aberta, né, que é um novo paradigma de construção de ciência. Então, eu não vou falar da especialidade, até porque não é a minha especialidade, eu sou enfermeira e a minha formação de base é na área de infectologia e área de nefrologia. Fiz a minha formação na disciplina de nefrologia, disciplina médica, da qual a professora Dulce Casarini faz parte, mas eu estou muito envolvida com a parte de publicação, que eu sou editora de uma revista. E eu vi que já a partir da década de 2000, aí, a década passada, muito se falava de acesso aberto, né? E todos os periódicos caminharam para a construção desse acesso aberto. Mas agora veio com uma força enorme, né, nos últimos 2 anos, a ciência aberta. Então, vou estar falando para vocês da ciência aberta, até por conta, vocês têm rede, né? Eu imagino a quantidade, a produção de conhecimento, né, que vocês em algum momento vão estar divulgando e já divulgam, né, com publicações em artigos, só que o paradigma da construção da ciência e da divulgação da ciência mudou completamente. Então, é isso que eu vou trazer, vou conversar um pouquinho com vocês hoje, tá? Então, como eu falei, eu vou estar conversando com vocês um pouquinho hoje sobre a ciência aberta e os desafios aos periódicos e aos pesquisadores. Então, já na década de 2000, né, teve um movimento bastante forte em relação ao acesso aberto às publicações, que foi com a Declaração de Budapeste. Então, foi um movimento em prol do acesso aberto ao conhecimento científico, que foi feito por pesquisadores da área da saúde e de outras áreas também. E foi um marco decisivo, né, para a divulgação da ciência. Então, o acesso aberto, ele começou a ser fortemente divulgado por intermédio da Via Dourada e da Via Verde. A Via Dourada começou a haver, né, uma forte pressão que os pesquisadores só fizessem as suas publicações, divulgassem o conhecimento produzido na Via Dourada, que era a publicação em periódicos com acesso aberto. E uma outra forma de divulgar a produção científica do pesquisador sem ônus, né, era através da Via Verde, que é o autoarquivamento de artigos em repositórios públicos. Em 2007, em continuidade à ciência aberta, ao acesso aberto, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, publica um documento que teve por objetivo fomentar a cooperação internacional voltada ao acesso e compartilhamento de dados de pesquisa financiadas com recurso público. Então, aí a questão financeira, ela começou a ser fortemente vista e cobrada, né? Então, a abertura dos dados científicos, né, passou a ser uma prioridade no âmbito internacional, com intenso debate sobre princípios e padrões para o acesso aos dados de pesquisa, né? Padrões, inclusive, éticos, né? Então, a ciência aberta, ela deve ser acessível, disponível, gratuita e transparente. Ela está posta para acelerar a difusão do conhecimento, para que se faça avaliação do uso do dinheiro público em ciência e para possibilitar o acesso aos dados de pesquisa. Então, com a ciência aberta, ela está posta para que outros pesquisadores tenham possibilidade de checar a análise feita, né, pelo que foi apresentado naquele artigo, e até mesmo usar parte dos dados. Então, a ciência aberta, ela veio para fortalecer as redes de colaboração entre pesquisadores em prol do avanço do conhecimento, e os principais benefícios são a capacidade de reprodutibilidade da pesquisa, maior transparência do financiamento público, aumento da velocidade de circulação da informação,
o reuso de dados em novas pesquisas e, com isso, acreditamos que vai gerar uma ciência de maior qualidade, com progressos mais rápidos e aliados com as necessidades da sociedade. Então, a ciência aberta ela tem uma dimensão bastante ampla, né? Ela vai muito além do que o acesso aberto, que é a publicação em periódicos em que não se paga para ter acesso a artigos, né? Então, o acesso aberto está dentro da ciência aberta. Então, a proposta, né, que sejam disponibilizados, que os dados sejam completamente abertos, a ciência cidadã, que a revisão por pares dos manuscritos sejam feita de forma aberta, que os códigos, né, os códigos de informática da área de ciência de computação também sejam abertos para que outros profissionais tenham acesso e possam sugerir. O caderno aberto de laboratório também deverão ser disponibilizados em repositórios, assim como os recursos educacionais e as redes sociais também. A proposta é que elas sejam amplamente divulgadas, que se use as redes, né, para a divulgação ampla da produção da ciência. Então, a ciência aberta, né, ela permite acesso à comunidade acadêmica às pesquisas publicadas, então, acesso a todo o processo. O artigo, ele passa a ser, assim, a cereja do bolo, é o último ponto mais importante. Então, o que hoje nós temos acesso ao artigo, a gente vai passar a ter acesso a todo esse processo, né? Permite que os dados, as ferramentas e as metodologias utilizadas pelos pesquisadores sejam examinadas, analisadas, discutidas, validados ou rejeitados, definindo quais dessas etapas cumprem as exigências para passar a constituir parte do corpo comum do conhecimento até a publicação do artigo. Então, os nossos revisores, o nosso peer review das revistas, eles terão acesso a todo esse processo que levou à construção daquele conhecimento que vai ser divulgado naquele periódico, que é o artigo. E, a partir disso, então, emerge, né, urge uma necessidade de revisão e criação de um novo modelo de organização da ciência pautada numa perspectiva mais colaborativa e aberta. Em 2017, né, foi criado, então, para isto, né, foi criado o Center for Open Science, que estabeleceu as TOPs, que são as diretrizes para a promoção da abertura desses dados. Esse Center for Open Science, ele é composto, né, por vários periódicos, por várias publishers, como a PLOS ONE, a BMC, a Cielo, né, para construir essas TOPs. E é dessas TOPs que eu vou estar falando para vocês agora, que são os desafios que os periódicos nacionais e alguns internacionais que ainda não se adequaram a essas novas TOPs estão se organizando para se adequar, que o prazo é até 2022, que toda ciência produzida ela seja disponibilizada em acesso aberto. Então, as TOPs, então, são diretrizes de transparência e promoção da abertura de dados, né, criadas para alinhar os ideais científicos às práticas reais de publicação e gestão de dados de pesquisa. Eu acho que aqui na sala nós temos vários pesquisadores, né? A FAPESP já está pedindo, né, quando você submete um projeto para obtenção de fomento, já pergunta como você vai fazer a gestão de dados. Então, a FAPESP também está apoiando a ciência aberta.
E as TOPs, né, ela estabelece níveis de adesão para as revistas, que deverão ser cumpridas aí nos anos de 2021 a 2022. Então, o que eu vou falar daqui para frente é o que os periódicos vão precisar fazer. Evidentemente, o periódico fazendo a recomendação nas suas instruções aos autores que aquela exigência seja cumprida, ele está recomendando. O nível 2 de adesão, ele vai exigir que os autores cumpram, né? Cumpram todas as etapas que eu ainda vou falar. E o nível 3, os periódicos vão condicionar a publicação ao cumprimento de todas essas etapas. Então, as TOPs, ela trata de citação, ela trata da transparência de dados, ela trata também da transparência dos métodos analíticos, as transparência de materiais de pesquisa, a transparência do desenho, do estudo e análise, a obrigatoriedade, né? Primeiro, esse ano está sendo recomendado o pré-print, mas você também vai precisar disponibilizar o pré-registro do plano de análise, né? Como é que você fez a tua análise estatística, e vai ser aí recomendado, fortemente recomendado, né? A possibilidade que você faça uma referência que os teus dados, eles podem ser replicados, né? O teu método, etc. Como já é hoje, né? Isso aí não está muito diferente, mas vai ser fortemente recomendado. E vai ser criado, então, o Top Factor, né? Que é uma aderência do periódico à política da ciência aberta. Então, vai ter uma padronização de citação, né? Então, quando você postar o seu pré-print, você vai receber um DOI, que vai ser o mesmo do artigo, que vai ser o mesmo do banco de dados, que vai ser o mesmo dos códigos, e esses DOIs, né, eles contribuem para para conferir que você é o autor daquele produto, né? Então, como contribuição intelectual original. Então, você coloca um pré-print, você imediatamente ganhando o DOI, você assegura a autoria daquele produto, né? A obrigatoriedade hoje já é assim, né? Que os autores têm o seu Work ID, e para cada parte para cada parte desse processo, né, vai ser necessário que os periódicos disponibilizem o How to Cite, que é como citar. Então, como citar o pré-print, como citar o artigo, como citar o banco de dados, caso outro pesquisador faça uso para citação no artigo que vai publicar posteriormente. A transparência de materiais de pesquisa, métodos analíticos e dados, o nível 1, o periódico, ele vai recomendar, né, que o artigo publicado deve indicar se o banco de dados, os códigos de informática, né, que são o software, né, e os materiais estão disponíveis, e se disponíveis, como outros pesquisadores poderão ter acesso. Então, esse é nível 1, que os periódicos irão recomendar. O nível 2, ele já vai exigir que isso seja feito. Então, que se disponibilize o banco de dados, os códigos e materiais que devem ser postados em repositório confiáveis, né, identificados na submissão do artigo. O que é um repositório confiável? É um repositório com política definida, que ofereça segurança para os periódicos e para os autores, que tenha requisitos para publicar esses dados, que tenha uma metodologia própria, que tenha confiabilidade e que ele tenha um critério mínimo, né, que permita a reutilização daqueles dados, evidentemente sempre com a permissão dos autores, tá? E o nível 3, ele condiciona, né, ele condiciona que todas as etapas anteriores sejam cumpridas,
como depósito de pré-print, de banco de dados, etc., e ele estabelece a possibilidade de verificação independente de análises reportadas ao nível 2. Então, o editor daquele periódico, ele vai ter liberdade para pedir que pesquisadores, não só os peer review, possam fazer análise do teu banco de dados. Então, é uma ciência completamente aberta e bastante diferente do que a gente está acostumado a fazer hoje, né? A transparência do desenho e análise da pesquisa, também os periódicos, eles deverão ter padrões para relatar o desenho, isso precisa estar muito claro nas instruções aos autores, padrões para relatar o desenho, que esteja descrito muito bem o tamanho da amostra e a análise dos dados, para maximizar a transparência sobre o processo e minimizar o potencial para relatos vagos ou incompletos do método. E sugere que os periódicos apresentem formulários para que os autores preencham. Então, como foi calculado o tamanho da amostra, esse formulário é um formulário próprio, né? Então, o autor, ele escreveu lá no seu artigo como foi feito o cálculo do tamanho da amostra, mas o periódico vai ter que ter um formulário à parte em que ele vai fazer um recorta-cola, né? Na Revista Brasileira de Enfermagem, a qual eu sou editora-chefe, a gente já oferece, né, um template para a construção do método e sugere a citação de ferramentas, né? Então, qual foi a ferramenta que norteou para a publicação, o método, né, que norteou o método para a publicação daquele artigo. Então, ferramentas como o Equator, o Ryan e outros, né, a ferramenta Ryan para revisão sistemática e outras que temos aí, mas o autor, ele precisa citar qual foi a ferramenta que norteou a construção do seu método. Em relação ao pré-registro dos estudos, que são os pré-prints, né? O pré-print, então, é um meio de tornar a pesquisa mais detectável, mesmo que ela não seja publicada. Então, mesmo que ela não seja aceita para a publicação, o pré-print, se ele é depositado em algum repositório, em algum banco de pré-print, a ciência que está sendo produzida como um todo, ela fica disponível para que qualquer pesquisador tenha acesso, né? Ao incentivar ou exigir o pré-print, os periódicos aumentam a probabilidade de descoberta de pesquisas que não são publicadas em última instância. Então, isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Porque quando você passa pela revisão pelos pares, que o artigo não é aceito, é porque ele não vai contribuir com o avanço da ciência. Mas essa é a regra aí da ciência aberta e a gente vai ter que depositar os pré-prints em paralelo com o periódico que a gente pretende publicar o artigo, porque daqui para frente vai ser exigido o depósito de pré-print. Temos grandes repositórios, o NIH, tem repositório só para ciência básica, nós temos o Cielo aí, que está com um repositório de banco de dados, tem um repositório de pré-print, então a gente não vai ter problema em onde depositar esse pré-print. Em paralelo, os autores vão entrar com o pré-print, né, que é o artigo que não passou pela revisão por pares ainda, no periódico que ele achar que deve publicar, que ele gostaria que publicasse os seus dados. Então, no nível 1, os periódicos, eles vão, a princípio, incentivar o pré-print e vão exigir, né, eles vão recomendar que os autores tenham feito o depósito em algum repositório pré-print. E vão começar a exigir os links, né, desses pré-prints do texto no próprio artigo, né? Então, você vai ter que botar o link lá, como é que esse revisor, que vai receber o seu artigo para avaliar, ele vai ter acesso ao pré-print.
No nível 2, quer dizer, já vai ter uma exigência, né? Então, os periódicos, eles já vão verificar os editores, né? Os editores-chefe, o editor-chefe, os editores e os próprios revisores, né? Vão verificar se esses pré-prints seguem os padrões da própria revista, né? Identifica e indica a certificação para atender esses padrões. No nível 3, ele vai exigir que todo o processo dos estudos tenham sido depositados em servidor de pré-print. A Revista Brasileira de Enfermagem, a gente já está, assim, fortemente, né, pedindo, indicando, e no checklist, quando o artigo entra, a gente tem pedido que os autores façam depósito dos seus dados em algum servidor pré-print. Pré-análise dos dados, a pré-análise o pré-registro, né, de plano de análise, a FAPESP já está pedindo isso, né? Então, os periódicos incentivam o registro com plano de dados, exigem um link. Então, tudo isso vai precisar estar disponível nesses repositórios que eu falei aqui. No nível 2, os periódicos verificam se esse pré-registro segue os padrões e indica a certificação para atender a esses padrões. No nível 3, os periódicos vão exigir que todas as etapas do estudo tenham sido pré-registradas. Então, pré-print, o plano de análise, pode ser incluído também os relatórios de pré-registro como uma opção de envio para revisão por pares. Então, esses relatórios que a gente faz, relatórios parciais para a FAPESP, também deverão ser depositados em repositórios, porque o parecerista, ele pode ter acesso a todo esse processo, para que ele aceite ou rejeite esse manuscrito que foi submetido em alguma revista. Em relação à replicação, né, vai ser fortemente incentivado o compartilhamento de informações suficientes para conduzir uma replicação do estudo. Então, todo periódico ele vai incentivar isso. Então, embora isso não seja um padrão de transparência para os autores, essa seção, ela trata das diretrizes da revista para consideração de replicações independentes para publicação. Então, o autor ele vai ter que disponibilizar todo esse processo, e a revista vai ter que informar ao autor que tudo que o autor disponibiliza ali, ele vai ser considerado para a replicação do estudo, evidentemente que a autoria será garantida, né? Então, no nível 1, os periódicos vão incentivar a submissão de estudos para replicação. No nível 2, conduz resultados de revisão cega de estudos de replicação. E no nível 3, que vai ser obrigatório, né, usa os relatórios registrados como uma opção de submissão para replicação para obter revisão por pares antes de observar os resultados do estudo. Então, esses repositórios, eles vão ser um grande banco, né, de relatórios parciais, tudo isso assegurando a autoria de quem os fez, né? Então, falar rapidamente aqui da Revista Brasileira de Enfermagem. A Revista Brasileira de Enfermagem, ela é uma revista da coleção Cielo, ela está no Medline, PubMed, Web of Science, Cielo, Smago, etc. É uma revista que no Qualis ela é A2, né? Então, ela já faz, né, como nível 1, é uma revista multidisciplinar, então a gente recebe da área de saúde vários artigos, né, de fisioterapeutas, de médicos, o pessoal da atenção básica publica muito, o pessoal lá da Abrasco publica muito conosco, e a Rebem já desde 2020, nós já publicamos os nossos artigos com o nome dos editores responsáveis para ter aceito aquele artigo, né? Utilizamos o fluxo contínuo de publicação, nós aceitamos, né, artigos já disponibilizados em pré-print,
aceitamos o número de referências de artigos depositados em pré-print, nós aceitamos 1% das referências, a Rebem trabalha com 40 referências, então 4 referências, elas podem ser de pré-print, né? E fornecemos, como eu falei, orientações, templates com orientação para a construção ordenada do método, o Equator, o Ryan e outro. Utilizamos fortemente as redes para a divulgação dos artigos publicados e exigimos a contribuição explícita de cada um dos autores, né? Então, quem fez a coleta de dados, quem é que é o mentor daquele projeto, quem fez a análise estatística, tudo isso por questões éticas, né? A revista brasileira exige. Então, agora, a partir desse semestre de 2021 e 2022, a Revista Brasileira de Enfermagem, ela vai caminhar para o nível 2, e o avanço que a gente vai dar é a permuta de pareceres entre os revisores, vamos caminhar para a avaliação não cega, então vai ser possível autores e pareceristas serem abertos, né? E a publicação dos pareceres que vai sair junto com o artigo também. Então, a avaliação dos pareceristas sobre aquele artigo, todo o processo, né? Revisão 1, revisão 2, revisão 3, e quantas forem, elas vão ser publicadas junto com o paper. E o nível 3, a submissão do artigo e dos dados do estudo deverão ser obrigatoriamente depositados em repositórios, né? E isso vai condicionar a publicação do artigo. E a grande preocupação que a gente tem é com a preservação digital, porque a gente precisa proteger os nossos autores, né? E um sistema que o Cielo e a ABEM também vai ter o seu próprio repositório, tem se preocupado com a preservação digital. E tem esse programa, né, que se chama Arquivematic, que é do IBICT, e que é uma caixa preta, onde somente uma pessoa tem acesso aos dados, né? Então, dessa forma, a gente acredita que fica preservado ali o que os autores fazem, os seus depósitos, o banco de dados, etc. E só será utilizado com autorização dos autores. Então, as parcerias de repositório, a própria ABEM, que a gente está em construção ainda, temos o Cielo Pré-Print, o Cielo Data, nós temos a Emergem, que é um repositório que foi construído pela ABEC, a IBICT, a Unesco, que basta, né, o periódico se indexar e a gente ganha espaço para publicar as submissões recebidas antes da revisão pelos pares. Então, aqui, a Emory, né, ela faz, não é o autor que deposita o pré-print, é a própria revista que vai depositar o pré-print, tá? Então, já finalizando, né, o que eu queria estar falando para vocês, que a ciência aberta não tem volta, né, que isso é um movimento internacional que envolve verba pública, né, quer dizer, você dá satisfação daquilo que você faz com verba pública, os pré-prints também não tem volta, o parecer aberto nos periódicos também, isso em periódicos internacionais, isso já se faz há décadas, né, a importância do depósito de dados de pesquisa, desde o projeto, o banco de dados e o artigo, e o grande desafio, então, é a preservação digital, que tanto os periódicos como os autores fiquem protegidos para evitar aí plágio e outros problemas que podem ocorrer durante esse processo. Então, a pergunta, né, para onde vamos? Eu acredito particularmente que nós vamos melhorar a ciência, que vamos ter ciência de melhor qualidade, aumentar muito a questão da integridade em pesquisa, mas só o tempo dirá, né, que nós não temos uma bola de cristal. Então, quando eu tive acesso a toda essa informação,
como editora de uma revista, eu me sinto como essa Mona Lisa aí, né? Descabelada e tô calma, porque é muita mudança vindo junto, tanto para os periódicos quanto para os autores, né? Então, muito obrigada pela oportunidade e deixo para vocês aqui esse lindo entardecer aqui da Ilha Bela, no litoral norte, tá? Obrigada por me ouvirem e pela oportunidade. Aqui as referências, recomendo que vocês leiam, tudo de acesso aberto, a Fiocruz está bem à frente disso. Então, é isso que eu tinha que falar.